Olá, boa tarde. Nós estamos agora começando mais uma edição do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP. E o tema desta semana é um tema importantíssimo, atual, para o bom funcionamento do sistema arbitral, que diz respeito ao controle judicial da sentença arbitral. E nós temos três grandes convidados, três grandes palestrantes, participantes, compartilhando conosco os seus conhecimentos e ideias sobre o tema nesta semana. Nós temos a professora Tereza Rodalvin, professora da PUC São Paulo, livre docente também pela PUC de São Paulo, o professor Eduardo Tanamini, professor da Universidade Federal do Paraná e livre docente pela Universidade de São Paulo, e o doutor Eduardo Pellegrinelli, juiz da Vara de Direito Empresarial e Conflitos de Arbitragem, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sou o João Lessa, sou secretário-geral da Câmara CIESP-FIESP e serei o facilitador dos nossos debates no dia de hoje. Em primeiro lugar, professor Eduardo, doutor Eduardo, professora Tereza, que satisfação tê-los aqui, que bom que vocês aceitaram o nosso convite e nós podemos conversar sobre esse tema tão oportuno. Então, sem mais delongas, vamos logo à nossa primeira pergunta, nosso primeiro ponto de debate, e eu gostaria de começar ouvindo o doutor Eduardo Pellegrinelli sobre o papel do judiciário no controle do processo arbitral independente. Quer dizer, o Poder Judiciário ele tem esse poder, ele deve intervir no processo arbitral em curso, e qual é a importância do controle judicial ao final, não é, da sentença arbitral. Doutor Eduardo, por favor. Boa tarde, doutor João, boa tarde, professora Tereza, professor Eduardo. Uma honra e um prazer participar do webinar da Câmara FIESP-CIESP. Fico muito honrado com o convite. A pergunta é muito interessante e o cerne da minha resposta e da forma como eu vejo a questão está no pressuposto da arbitragem, que são partes capazes de direito patrimonial disponível. Isso possibilita uma visão e a valorização da autonomia privada e do pacto sunt servanda. Isso deve ser sempre valorizado. As partes que são capazes e que estão discutindo um direito patrimonial disponível optaram por levar um futuro conflito de interesses que se concretiza no procedimento, né, para a jurisdição arbitral, e isso exclui a jurisdição estatal. Não é uma questão de formalismo ou mesmo economia processual quando o Poder Judiciário é instado a responder ou não responder alguma solicitação. É uma questão mais profunda. Falta pressuposto, falta jurisdição. Existe jurisdição do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não pode intervir e não pode entrar nas questões relativas à arbitragem. O que o Poder Judiciário faz? Ele atua de forma o mais eficiente possível e o que circunda a arbitragem. Então, o que vem antes, nas cautelares pré-arbitrais, o que vem depois, no cumprimento de sentença, em paralelo nas cartas arbitrais e, eventualmente, no controle de alguma nulidade. E aí a gente chega no tema dessa questão. Em relação ao processo em curso, processo controle judicial das arbitragens em curso, eu tenho verificado alguns tipos de ação. O primeiro deles é o controle das decisões do presidente da Câmara. Né? Qual é o fundamento dessa pretensão de pedido de controle do presidente da Câmara? O fundamento é: não existe tribunal arbitral instituído, portanto, não existe jurisdição arbitral, então, portanto, a jurisdição estatal não estaria afastada. É um argumento que é sedutor, é interessante, mas a resposta que tem sido dada pelo Poder Judiciário é a seguinte: a partir do momento em que as partes concordam com a arbitragem, elas concordam com o pacote como um todo. E o pacote da arbitragem, de acordo com o regulamento da Câmara, integra a resposta do presidente da Câmara a determinados assuntos, como, por exemplo, conexão entre procedimentos. Esse é muito comum de aparecer: conexão entre procedimentos, regras de escolhas de árbitro. Então, o Poder Judiciário tem sistematicamente deixado de intervir em decisões do presidente da Câmara. Uma outra tentativa de levar o Poder Judiciário seria o questionamento de decisões interlocutórias, tal como se for interlocutórias entre aspas, né?
tal como se fosse um agravo do instrumento, como se o Poder Judiciário pudesse ser um órgão revisor das decisões do Tribunal Arbitral durante o curso da arbitragem. E, de novo, mais uma vez, a resposta tem sido sistematicamente negativa, porque cabe ao Tribunal Arbitral analisar o seu procedimento de acordo com as regras do regulamento e as regras específicas estabelecidas entre as partes. Um ponto interessante que às vezes surge antes da instituição do Tribunal Arbitral ou logo depois é a questão da ampliação subjetiva ou do controle das partes, né? Por vezes, os requerentes ou os requeridos na arbitragem tentam incluir na arbitragem partes que não formalmente integram a cláusula. Isso tem sido levado à análise. Muitas vezes o princípio da competência leva o Poder Judiciário a não entrar no mérito da questão antes do Tribunal Arbitral analisar, salvo exceções pontuais, como, por exemplo, uma que eu tive há algum tempo, em que a pessoa que se pretendia incluir era uma pessoa que, à época da assinatura do contrato, era menor. Então, nesse ponto, eu entendi que cabia ao Poder Judiciário dizer não. Essa parte não pode estar sujeita à arbitragem e eu posso, sim, fazer o controle antecedente. O Tribunal de Justiça reformou uma decisão. Então, veja, mesmo nesse ponto em que eu entendi que cabia ao Poder Judiciário intervir, a resposta do Poder Judiciário tem sido bastante restritiva, né? Em relação à ampliação subjetiva, o Poder Judiciário tem, em geral, permitido essa ampliação subjetiva no primeiro momento, até que o Tribunal Arbitral reveja a questão, e permitido no sentido de não restringir. Então, geralmente, vem um pedido dizendo: declare que eu estou fora da arbitragem. E o Poder Judiciário tem negado a dar essa resposta antes da análise pelo Tribunal Arbitral. E aí, os últimos dois pontos em relação ao controle durante o procedimento arbitral que eu tenho visto é o controle judicial das sentenças parciais. Esse é um tema muito interessante, porque o procedimento ainda não se findou, mas como é possível identificar capítulos isolados da sentença arbitral, é possível imaginar, em tese, uma análise como se naquele capítulo específico a sentença fosse final. Me parece que, nesse ponto, é possível a análise pelo Poder Judiciário, tal como ela é feita ao final, à luz do artigo 32, de forma restritiva. A única observação que é importante fazer é que, por vezes, é possível reconhecer a nulidade apontada pela parte, mas, quando se retira aquele capítulo, o castelo de cartas inteiro cai. Então, o Poder Judiciário não pode desmontar o raciocínio lógico do Tribunal Arbitral. É possível desmontar e tirar uma parte específica, mas não o todo. Dou um exemplo para que fique fácil de compreender. Nós temos muitas ações anulatórias de sentença arbitral, não são parciais, mas o exemplo ajuda a entender, do sistema Unimed. Quando a Unimed paulistana entrou em liquidação extrajudicial, eles têm um sistema de intercâmbio de custos, uma Unimed com a outra Unimed. E pelo sistema deles de intercâmbio, o Tribunal Arbitral sistematicamente determina ou determinava a compensação entre os valores devidos com a Unimed paulistana. Eu, particularmente, entendia que essa parte da decisão era nula, porque feria o par condício creditório, porque a Unimed paulistana estava em liquidação extrajudicial e colocava as outras Unimedes numa situação privilegiada em relação aos outros credores. E, nesse caso, eu determinava a nulidade só dessa parte e devolvia o processo arbitral para que o tribunal decidisse de novo sem a aplicação daquela solução pontual. E aí, a última ponderação, para eu encerrar, é um tema interessante, esse é novo. Nós recebemos recentemente uma ação que eu nunca tinha visto e proporciona um raciocínio interessante, que é o controle antecipado da nulidade da sentença com base no artigo 32. Então, a parte entra com a ação e diz: o meu processo arbitral está em curso, mas eu já vislumbro desde já uma das nulidades do artigo 32. Não quero esperar chegar no final, eu quero discutir agora. Então, por exemplo, o Tribunal Arbitral não é imparcial.
à corrupção, ou qualquer tema do artigo 32, e ele tenta antecipar a essa discussão. É difícil, mas me parece que no frigir dos ovos é possível se claramente presente uma resposta do artigo 32. Muito bem, obrigado, doutor Eduardo. Na sequência, gostaria de ouvir o professor Eduardo Talamini sobre essa mesma questão. Obrigado, muito obrigado, Lessa, caríssimo Lessa, pelo convite. Reitero aqui meu cumprimento. Reitero também aqui minha saudação cordial à professora Tereza e ao doutor Eduardo Pellegrinelli. É uma satisfação participar desse debate com vocês. A resposta do doutor Eduardo foi muito completa, ela foi muito cirúrgica, ela enfrentou aspectos específicos e que são os recorrentes, né, no âmbito do diálogo do judiciário com a arbitragem. Então, eu vou fazer algumas considerações mais gerais e principiológicas e vou descer a alguns desses pontos, acho que na sua imensa maioria, para concordar, se não em todos os casos concordar com o doutor Eduardo. Talvez num caso fazer uma ressalva. Primeiro, eu diria que é um mito a ideia de que a arbitragem prospera onde o judiciário é ruim, né? Às vezes, na cabeça das pessoas, a ideia de que a arbitragem é uma reação a um mau judiciário. Mas a experiência de direito comparado, e há vários autores que já trataram disso, mostra que só tem boa arbitragem onde há bom judiciário, porque o sucesso da arbitragem depende permanentemente do diálogo, da cooperação e nos limites que os ordenamentos têm consagrado, do controle judicial sobre a arbitragem, porque, afinal, o judiciário controla o correto exercício de qualquer liberdade e a arbitragem é expressão de liberdade. Então, primeiro isso. Segundo, minha ponderação seria de que o papel do judiciário no Brasil, a atuação do judiciário no Brasil, nesse capítulo específico, eu não me furto de criticar o judiciário em ponto em que eu acho que ele mereça crítica, mas nesse capítulo específico tem sido exemplar. O judiciário brasileiro tem sido um judiciário contrariando expectativas de muitos, um judiciário que sabe conviver com a arbitragem, sabe dialogar com ela e não se sente nem um pouco, não vê problema em conviver com uma estrutura que desenvolve uma jurisdição privada, né? E esse controle tem lá seus limites claros no artigo 32, 33, para ser feito a posteriori. Então, existe uma limitação clara de matérias controláveis e existe uma questão cronológica, que é essa posta na pergunta: dá para controlar judicialmente, de modo antecipado, a arbitragem? Dá para controlar a arbitragem no seu curso? E a resposta é de que, no geral, não, por conta da competência. O doutor Eduardo foi passando caso por caso para mostrar que sempre acabava, ao fim e ao cabo, se descartando essa intervenção antecipada, mesmo num caso em que ele achou que já era, eu vou falar disso em seguida, ele reputou que ali já havia uma teratologia, ele foi corrigido não, né? Teve sua decisão alterada pelo tribunal, né? Corrigido no sentido de que o tribunal teve a última palavra, né? Então, existe essa diferença em razão da competência, no sentido de que e não é um princípio aplicável apenas à arbitragem, ele não surgiu sequer na arbitragem, é a ideia de que toda autoridade, todo exercício de poder político é o juiz próprio, especialmente toda a autoridade judicante é o juiz próprio e primeiro da sua própria competência, tem que esperar o próprio sujeito afirmar-se competente ou não, para depois, se e quando couber controle, exercer o controle. No fundo, a gente também respeita a competência em sede judicial. A gente também não pode entrar com ações proibindo ações judiciais, por exemplo, né? Então, é um princípio que vigora em todos os planos. Por isso, normalmente, não se pode interromper uma arbitragem, mesmo sob o fundamento de que ela é ilegítima quanto aos pressupostos de arbitrabilidade do caso, etc. e tal. Eu só não vou dizer que nunca, absolutamente nunca, porque uma vez eu dava aula num curso aqui para juízes, aqui no Paraná, eles me trouxeram o caso de uma câmara completamente desonesta e falsa, uma falsa câmara de arbitragem, que era uma empresa de cobrança mascarada de câmara e que se aproveitava de pessoas muito simples e as induzia em erro e tudo mais e fazia elas assinarem sem perceber compromissos arbitrais, né? Ela usava um brasão da República. Aqui é uma história toda que todos nós já ouvimos e acho que hoje esse é um tipo de picaretagem razoavelmente controlado. Daí os juízes diziam, nesse caso, o que aparecia dessa Câmara, nós já coibíamos prontamente, porque isso aí já era caso de polícia. Portanto, esse é o caso teratológico. Haverá casos excepcionalíssimos e a doutrina e a jurisprudência, inclusive do STJ, ainda que no STJ, me parece que até aqui, quase que só em obter dictum, ressalvam que os casos patentes, manifestos, visíveis a olho nu, de absoluta ilegitimidade
da arbitragem poderiam ser controlados. Tirando isso, a ideia é de que, no âmbito de matérias controláveis, o judiciário vai ter a última palavra. A verdade é que ele vai controlar a arbitragem, mas justamente porque ele vai ter a última palavra, ele deve só falar no final. Ele deixa para falar depois, e daí ele tem a última palavra. Por isso me preocupa um tanto, por exemplo, a construção que o STJ fez, que até aqui não representou nenhuma afronta ao Instituto da Arbitragem em termos práticos, fez de admitir conflito de competência entre juiz estatal e árbitro. Na verdade, ele deveria ter dito que não se põe como um incidente esse conflito, devendo se respeitar sempre primeiro a arbitragem para depois levar isso para o judiciário. Né? Foi até aqui uma tática do STJ que gerou sempre decisões favoráveis à arbitragem, mas que, em certa medida, está desautorizando a competência tal como estabelecido, especialmente no Código de 2015, pois o 485, inciso 7º, diz que extingue-se o processo judicial quando o árbitro afirmar sua competência, quando o árbitro afirmar que é válida e eficaz a convenção arbitral. Então, o que o Código quis dizer, nesse caso, o conflito não é traduzível em um incidente de conflito, ele se resolve nesse primeiro momento com a prevalência da arbitragem. Quanto às sentenças parciais, o doutor Eduardo também examinou aqui, pensando que essa poderia ser uma questão que ele já tratou dela. A única ponderação complementar que eu faria é aqui a da extrema responsabilidade dos tribunais arbitrais e dos árbitros de serem objetivos e não parcimoniosos, mas razoáveis na definição daquilo que é verdadeiramente uma sentença parcial, para não acontecer o problema que o doutor Eduardo apontou do castelo de cartas. Então eu vejo, por vezes, decisões seriam intermediárias, interlocutórias, afirmativas da jurisdição arbitral. Eles afirmam apenas naquele momento que detêm a jurisdição arbitral e o fazem sob formato de sentença parcial. No instante que eu faço isso como uma sentença parcial, eu abro o prazo de 90 dias para impugnação judicial e eu permito um controle da arbitragem no seu... E a grande questão é, isso é verdadeiramente uma sentença parcial? Para os modelos de arbitragem interna da Itália e da Suíça, por exemplo, isso não seria uma sentença parcial. Eles lá dizem, você só tem sentença parcial quando você entrega para o mundo definitivamente alguma coisa. Então, ou porque você já julga um pedaço do objeto, ou porque participa de uma arbitragem há 2 semanas. Quanto a um dos 2 pedidos da coisa julgada, o tribunal disse, esse pedido a gente não vai julgar. Entregamos isso para o mundo. A parte já pode impugnar, isso não vai mais ser discutido. Nesses casos não haveria o problema do castelo de cartas. Agora, quando eu passo a transformar outras questões, já vi também sentença parcial para definir uma discussão sobre qual seria o direito aplicável. Pronto, eu permiti uma intervenção drástica do judiciário, porque eu qualifiquei aquilo com sentença parcial. A parte, inclusive, tem o ônus de em 90 dias impugnar, se não o faz, ela vai se ver em problemas em termos de decadência, né? E eu permiti eu convidei o judiciário para dentro do meu processo arbitral ao emitir com o nome de sentença parcial algo que juridicamente eu acho que não mereceria ser qualificado assim. Então, como a lei brasileira não faz, como faz, por exemplo, a italiana ou a suíça interna, essa precisa categorização do que deveriam ser sentenças arbitrais parciais, cabe ao árbitro aqui ter esse cuidado para não se ver nessas armadilhas. Por fim, para não dizer que não discordei de nada do doutor Eduardo, eu tenho muita dúvida quanto àquela possibilidade de antecipação do controle da ação do 32, 33. Então, ressalvado o caso de monstruosidade, de teratologia, de absurdidade, como o tipo de caso lá que eu citei lá do exemplo, e outros, o doutor Eduardo deve encontrá-los muito mais do que eu, porque a maldade e a cretinice humanas são ilimitadas, né? Então, ele deve encontrar outros casos teratológicos. Ressalvados esses casos teratológicos, eu não admitiria, com a devida vênia, uma antecipação da ação anulatória. Seriam essas, basicamente, minhas ponderações. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Professora Tereza, a senhora gostaria de complementar? Olha, por incrível que pareça, eu ainda tenho o que dizer. Depois dessas 2 aulas sobre relacionamento de Poder Judiciário e Tribunal Arbitral, que foram excelentes, e eu concordo com tudo que se disse, e principalmente com essa observação última do Talamini, no sentido de que acho que se deve pensar um pouquinho ainda sobre a possibilidade de se admitir a ação do 32 preventivamente, né? Quer dizer, prematuramente, digamos. Também tenho dúvidas a respeito de, salvo, claro, casos teratológicos, de a gente poder
tomar isso como algo que possa acontecer normalmente, a ponto de poder fazer uma teoria sobre isso, etc. Né? Mas o que me parece, e que acho que realmente posso acrescentar, é que o árbitro, ele realmente ele por tudo e em tudo, é o juiz da causa, é o juiz de fato e o juiz de direito. Portanto, ele é equiparado, inclusive para fins criminais, ao juiz de direito, ao juiz togado. Então, me parece que, embora isso seja só uma observação de caráter teórico, porque eu nunca vi isso na prática, mas me parece que não se pode afastar definitivamente a possibilidade de cabimento do mandado de segurança contra atos do árbitro, porque ele está agindo como autoridade, assim como a gente entra com mandado de segurança contra diretor, contra reitor de universidades particulares, porque estão desempenhando um papel de funcionário público, estão se desincumbindo de um munus público. Acho que, teoricamente, dogmaticamente, é muito possível se sustentar o cabimento de mandado de segurança, portanto, para o controle de decisões dos painéis arbitrais, dos árbitros, incidentais, decisões interlocutórias, né? E eu usaria até essa expressão sem medo nenhum de usar sem aspas. São decisões interlocutórias, né? Decisões que acontecem entre a inicial e a sentença. E quanto à sentença, né? Eu me lembrei da Gertrude Stein, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, e do Shakespeare, né, que diz que uma rosa não deixa de ser uma rosa se a gente chamá-la de Margarida, né, e, portanto, vai continuar tendo perfume de rosa. Na verdade, não importa o nome que o árbitro dá à sua decisão, né, até porque, muitas vezes, nós estávamos comentando um pouquinho antes de você chegar, Talamini, muitas vezes os árbitros não são grandes juristas, né, então eles acham que é mais legal colocar o nome de sentença numa decisão que não tem nenhuma característica que autorize a ela de ter esse nome em iuris de sentença. Então, sentença é a decisão que decide o mérito ou a decisão em que se diz que o mérito não pode ser decidido. No fundo é isso, né? Sentença é a decisão que resolve o problema das partes ou é a que diz que o problema das partes não pode ser resolvido. Quer dizer, no sistema jurídico brasileiro, a gente tem uma exceção, que é a decisão sobre competência, né? Que, na verdade, ele está dizendo que não pode competência e imparcialidade. Não posso decidir porque eu sou imparcial, não posso decidir porque eu sou incompetente, e remete os autos para quem não é incompetente, para quem não é imparcial. Mas, fora isso, né, todas as vezes que o juiz diz eu não posso decidir a lide, ele extingue o processo sem julgamento de mérito, né? Aí, por último, eu diria duas coisas. Eu vejo com bons olhos a possibilidade de o judiciário controlar, nessa medida excepcional, a arbitragem, porque eu acho que isso, falando de arbitragem internas, arbitragem domésticas, isso dá maior credibilidade à arbitragem, dá mais legitimidade à arbitragem. Porque o fato é que o povo brasileiro confia no judiciário, né? Então, ele embarcar na ideia da arbitragem, sabendo que se a coisa ficar preta, ele ter o controle do judiciário, dá mais segurança, né? Principalmente para o leigo. E, por último, o que eu anotei aqui para dizer, enquanto vocês falavam? Eu anotei o seguinte: o Eduardo abordou um problema muito interessante a respeito de, eventualmente, quando se controla uma sentença arbitral parcial, né, portanto, precoce, né, que seria, na linguagem do código, uma interlocutória de mérito, né, ou uma interlocutória que põe fim àquela parcela da relação processual, dizendo que já há coisa julgada a respeito desse pedido, etc. Isso tudo eu acho é um tema muito interessante, muito delicado, e a mim me parece, e eu vou dizer isso, eu pensei nisso exatamente quando você estava falando, portanto, é um tema que reclama uma reflexão maior posteriormente, né? Vou pensar mais demoradamente sobre isso. Me parece que isso pode acontecer também quando se entra com uma ação anulatória de uma sentença parcial, de uma sentença arbitral de mérito parcial. O ideal é que se faça isso apenas quando se trata de pedidos autônomos. Sabe aqueles pedidos dano moral e dano material? Porque se existe uma conexão lógica de interdependência entre os pedidos, se eu derrubar o primeiro, né, que teria sido, no caso, no exemplo, decidido anteriormente, cai o segundo, né? Então, eu tenho a impressão que um exame a respeito da relação entre os pedidos deveria ser necessário e preliminar à possibilidade de se admitir essa anulatória enquanto o processo não acabou como um todo, né? Enquanto não chegou ao fim o procedimento arbitral como um todo, embora uma parcela do mérito tenha sido já decidida. Tenho a impressão que esse é um ponto que deve ser levado em conta no juízo de admissibilidade da ação anulatória, quando intentada antes de a arbitragem terminar. Era isso. Muito bem, coisa boa. A partir de um dos pontos comentados pela professora Tereza, porque é um ponto importante
e, aliás, que nos nossos vizinhos latino-americanos é uma discussão muito interessante sobre o uso do amparo, não é, no âmbito da arbitragem. O amparo é um primo do do mandado de mandado de segurança. segurança. Fala-se, inclusive, da amparização da arbitragem, quer dizer, uma amparização da arbitragem, de tanto que isso é usado em alguns países latino-americanos. Eu gostaria de propor a pergunta ao contrário, ouvir o doutor Eduardo Talamini e o doutor Eduardo Pellegrinelli na sequência, um pouco sobre o cabimento desse mecanismo de controle. Doutor Eduardo Talamini, por favor. Temos aqui charás hoje, né? Então, mas vocês entendam o seguinte: toda vez que a Tereza falar Eduardo, não sou eu. Ela só me chama de Tala ou de Talamini. Eu já me habituei a isso. Então, Eduardo é o doutor Eduardo Pellegrinelli. Eu aqui, então, tenho um ponto, se eu entendi bem, eu tenho um foco de divergência com a professora Tereza. Eu reputo que o árbitro ele não faz, às vezes, da autoridade estatal. Ele não recebe essa delegação do Estado. Afinal, isso provém das partes, não do Estado. Então, ele não poderia aqui ter a atuação dele controlada por mandado de segurança. O mandado de segurança tem como pressuposto constitucional esse aspecto do subjetivo passivo, ser a autoridade ou ser delegatário da função propriamente estatal. Coisa que o habeas corpus, por exemplo, não tem. Se um árbitro mandar prender alguém, dá para usar habeas corpus, como dá para usar contra um dono de uma clínica particular, né? Mas pro mandado de segurança eu teria essa discordância, além de todo o problema de ser uma intromissão no curso da arbitragem, independentemente do mecanismo utilizado. Muito bem. O outro Eduardo, doutor Eduardo Pellegrinelli. Perfeito. Eu vejo, algumas vezes, o mandado de segurança sendo utilizado contra a decisão do presidente da Câmara, antes da instituição do Tribunal Arbitral, e isso o Poder Judiciário tem admitido. Essa questão de admitir ou não admitir a ação de mandado de segurança não me parece que tem sido uma dificuldade, mas sim o mérito de poder ou não poder analisar. Me parece uma solução interessante, porque nós já estamos habituados com o mandado de segurança contra a decisão judicial. Então, acho que o racional é bem interessante, talvez seja uma solução bem excepcional, né? Só uma última ponderação em relação a um ponto do que a professora Tereza se referiu em relação à responsabilidade, a responsabilidade criminal do árbitro. Eu tenho visto algumas ações de indenização contra árbitro, né? E a resposta tem sido exatamente essa, que o árbitro responde da mesma forma que o juiz responde. Então, precisa haver dolo ou má fé, que, em geral, não é possível mover a ação contra o árbitro. Perfeito. Muito bem. Continuando, então, os nossos debates, eu queria trazer uma pergunta agora sobre o cumprimento da sentença arbitral e o seu controle através da impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, que evidentemente é feito no âmbito judicial, né? Precisamente o que é que pode ser alegado nesse momento e a relação também com a própria ação anulatória. Eu queria convidar a professora Tereza para começar com o tema de nulidade. Bom, na verdade, cabe àquele que se considera prejudicado pelo resultado da arbitragem manejar a ação anulatória, né, se houver algum motivo encartável no artigo 32, ou no cumprimento de sentença, entrar com impugnação, manejar a impugnação com base nos dispositivos que elencam as matérias arguíveis através desse meio. Penso que nada impede que aquele que vai se defender no cumprimento de sentença arbitral alegue na própria impugnação as hipóteses que, na verdade, seriam encartáveis no artigo 32, desde que ele esteja antes do prazo. Então, na verdade, eu tenho 2 elencos de matérias razoavelmente diversas para impugnar uma sentença arbitral, ou através da ação anulatória, artigo 32, ou através da impugnação ao cumprimento de sentença. Eu posso juntar tudo isso numa peça só, que seria a impugnação, por uma questão de tempo, né, de timing,
se a impugnação for manejada antes de terminar o prazo de 90 dias, dentro do qual a ação anulatória poderia ter sido movida, né? Se esse prazo tiver esgotado, paciência, só se pode alegar a matéria de impugnação propriamente dita. Mas eu acho que escapam ao âmbito desses meios tipificados que servem para o interessado, de certo modo, impugnar a sentença arbitral ou a execuibilidade da sentença arbitral, os vícios que, no meu entender, na minha visão, geram, na verdade, uma situação de inexistência jurídica, né? Desde muito cedo na minha carreira, eu sustento a existência dessa categoria, da inexistência jurídica, porque eu acho que ela é extremamente útil, inclusive para o processo, né? Porque o ato inexistente não é um ato fisicamente inexistente, ele é um ato juridicamente inexistente. Ele é, como dizia o Túlio Ascarelli, um impostor, né? É a sentença de mérito proferida sem que tenha havido citação do réu, com o réu tendo sido revel, nunca tendo comparecido ao longo do feito. Na verdade, a relação processual, nesse caso, não se formou, não há aquele triângulo, né, que se forma entre autor, juiz e réu, e, portanto, o que existe ali, concretamente, é um simulacro de processo e não um processo. É algo que parece, por isso a ideia de ser o impostor, que eu acho ótima. Parece ser um processo, mas não é, porque o réu não foi citado, nunca ficou sabendo que contra ele foi movida uma ação, né? E apesar disso, considerou-se haver revelia e ele foi condenado, proferiu-se uma sentença de mérito a partir do autor. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse é o exemplo que se encaixa exatamente numa matéria que está elencada pela lei para ser arguída por meio de impugnação e que cuja arguibilidade, óbvia e evidentemente, não fica restrita à impugnação, né? Porque é um vício que gera a inexistência jurídica do processo, né? Falando de processo civil, e que, portanto, não fica nem mesmo sujeito aos 2 anos dentro dos quais se pode mover ação rescisória. Então, mutatis mutandis, o que acontece aqui é a mesma coisa, né? Quer dizer, há vícios que são elencados lá na lista das coisas que podem ser alegadas na impugnação que passam pela peneira, né? A peneira segura alguns, mas há alguns que passam pelo buraco da peneira porque justamente são qualificáveis como vícios mais graves do que a própria nulidade. Então, eu posso alegar que nunca fui citado na arbitragem, né? E que a sentença foi proferida contra mim, e posso alegar isso na impugnação, e posso alegar isso em petição simples, e posso alegar isso em qualquer outro momento, porque aquela sentença proferida naquela arbitragem, em que não houve citação e houve revelia, nunca transitou em julgado, né? Eu até tomo a liberdade de usar essa expressão, a sentença proferida nessas condições não tem aptidão material para transitar em julgado, porque eu encontrei essa expressão em acórdãos do Supremo, em 3 acórdãos cujos relatores foram o ministro Moreira Alves, o ministro Moacir Amaral Santos e o ministro Alfredo Buzaide, né? Eles eram relatores de 3 acórdãos, né? Em que se discutia se cabia uma rescisória fora de prazo, né? E eles disseram, olha, essa rescisória pode ser proposta fora do prazo, aliás, nem precisaria ser uma rescisória, porque a ação não precisa ser desconstitutiva, porque a decisão aqui não tinha aptidão material para transitar de julgado, porque foi proferida contra réu revel não citado. E acho que se pode dizer também, no artigo 32, por exemplo, é só pegar um exemplo das causas que ensejam a ação anulatória de sentença arbitral. For nula a convenção de arbitragem, né? Na verdade, várias razões podem ser responsáveis pela qualificação da convenção de arbitragem como nula. Se for, por exemplo, a não arbitrabilidade do objeto do processo, no meu entender, esse vício não se sana. Se for a incapacidade das partes, ou mesmo a incapacidade do árbitro, árbitro menor de idade, por assim dizer, é um vício que não se sana. Quer dizer, é um vício que não fica adstrito a ser alegado através de uma sentença anulatória arbitral, que tem um prazo, que tem um procedimento próprio, não. Então, na verdade, de regra, resumindo e concluindo, são os incisos do 32 que geram anulatória, são os dispositivos do Código de Processo Civil que geram a possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença através da impugnação, mas há, tanto num caso quanto no outro, causas, fundamentos de invalidação que escapam a essas formalidades de prazo porque se consubstanciam em vícios que geram, no meu entender, inexistência jurídica, né? Existem alguns autores, eu estava lendo ontem o Fran Carrali, que adotam essa minha posição, aliás, me dão a honra de me citar no rodapé diversas vezes, mas dizem que a melhor forma de se
chamar essa ação, que seria uma ação, no meu entender, declaratória de inexistência da sentença arbitral, porque proveniente, em muitos casos, de uma arbitragem que em si mesma é inexistente juridicamente, né? Ele diz que, na verdade, essa ação deveria se chamar ação declaratória de ineficácia da sentença arbitral. E eu discordo. E discordo por causa de um trecho pequeno de um livro que eu li do Talamini, que me esclareceu um problema que, na verdade, é terminológico, mas é muito interessante. Ele diz o seguinte, Talamini me escute e me corrija se eu estiver errado, mas ele diz o seguinte, na verdade, só tem sentido eu qualificar certo ato jurídico de ineficaz se ele não padece de nenhum vício. Ele é simplesmente ineficaz em relação a terceiros, né? Um contrato, se não registrado, ele não tem vício nenhum, mas ele é ineficaz em relação a terceiros. Né? Vendas realizadas em fraude, né? Elas são perfeitas, não tem nenhum defeito, mas elas serão ineficazes em relação ao resultado do processo. Então, por isso, nesse particular, eu critico o Fran Carrari, que no seu curso diz que o melhor modo de se chamar essa ação declaratória de inexistência jurídica da sentença arbitral seria declaratória de ineficácia, né? Porque, na verdade, não é um vício de ineficácia. É aquela ineficácia que nasce da inexistência jurídica, que nasce da nulidade. É uma ineficácia que é decorrência de um vício, mas não é uma ineficácia como um fenômeno autônomo, né? Que não decorre de um defeito do ato. E, por último, acho que é interessante também que se diga que essa ação anulatória é uma ação desconstitutiva, né? Apesar da literalidade da lei que fala em declaração de nulidade da sentença arbitral. Não, na verdade é uma ação desconstitutiva, ela desconstitui a coisa julgada, né, que caracteriza a sentença arbitral, assim como caracteriza a sentença proferida pelo juiz togado, é uma autoridade especial de que se revestem os atos do juiz togado e os atos do árbitro, né? É essa autoridade especial, esse manto protetor, como diziam os antigos, né, que tem que ser rompido, né, que tem que ser quebrado através de uma ação desconstitutiva, para então, de uma maneira indireta, né, de uma maneira mediata, se atingir o vício do ato, que pode ser uma nulidade ou uma anulabilidade ou até inexistência jurídica. Para mim, o melhor exemplo é a inarbitrabilidade do objeto da arbitragem. Era isso. Muito, muito bem. Eu vou usar a regra de que quem foi nomeado fala primeiro. Então, Eduardo Talamini foi lembrado na fala da professora Tereza. Por favor, Talamini. Bom, em linhas gerais, também acho que concordo, vou fazer aqui pontuais ressalvas quanto ao que disse a minha querida professora Tereza. Ela começou pedindo mesmo as diferentes concepções sobre matérias alegáveis na impugnação. Porque, de fato, se você vai ler, o que está dito ali é que você pode alegar na impugnação ao cumprimento de sentença, agora não estou falando da impugnação no sentido genérico, mas impugnação ao cumprimento da sentença, numa fase, num processo executivo fundado no título judicial, que é a sentença arbitral. Então, está dito lá no código, na lei de arbitragem, que dá para alegar na impugnação os motivos de nulidade. Parece ser isso que está dito ali, tá? Mas surgiram mesmo assim 3 correntes a respeito do tema. Uma absolutamente restritiva do controle nesse momento, que diz, não, o que esse artigo diz é que, além da anulatória, eu posso especificamente, pelos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença, promover uma impugnação ao cumprimento de sentença. É uma corrente restritiva. A extremamente oposta a essa é a que diz, não, o que a lei quis dizer é que eu posso tanto impugnar os defeitos do 32 na ação anulatória, quanto na ação de impugnação ao cumprimento de sentença, além dos fundamentos de impugnação ao cumprimento de sentença. E essa é a leitura que a gente extrai da Lei 9.307. Se a gente não pretender fazer nenhum acréscimo corretivo hermenêutico, digamos assim, né? E existe uma posição intermediária que diz o seguinte, se a impugnação, eu acho que a professora Tereza, inclusive, aludiu a essa solução intermediária, se a impugnação ocorrer nos 90 dias contados do trânsito em julgado da sentença arbitral, daí ela pode tratar das matérias da ação anulatória, senão não. Que me parece a posição mais adequada, que deveria ser a da lei, mas não é a que está na lei.
A lei parece-me que adotou a posição que permite você colocar todos os defeitos do 32 na impugnação ao cumprimento, independentemente da consideração desse prazo. Alguém poderia me dizer, o professor Carlos Alberto Carmona, que é um dos 3 autores do anteprojeto dessa belíssima lei, ele, professor Pedro Batista Martins e a professora Selma Lemes merecem sempre nossas homenagens pelo que é a lei da arbitragem. O professor Carmona diz que não, que tem que ser só se for nos 90 dias, interpretação autêntica, verdade, mentira. Primeiro, porque ninguém é dono da lei, e segundo, porque ele mudou a opinião dele. Ele, autor da lei, lá no começo, ele dizia que independia dos 90 dias. Num dado momento, ele mudou a concepção dele, o que prova, inclusive, o que é uma confirmação do que eu acabei de dizer, que lei não tem dono, porque o próprio suposto dono da lei pode mudar de ideia na leitura e interpretação sistemática que faz da lei. Né? E é essa interpretação que ele faz muito razoável e tal. Com a devida vênia, eu acho que não existe essa limitação. Deveria haver. Na reforma da lei de arbitragem, poderia ter sido colocada essa limitação dos 90 dias, mas não foi. Então, primeira ponderação que eu faria. Segunda ponderação, concordo plenamente com a professora Tereza de que motivos de inexistência que geram como decorrência uma absoluta ineficácia da sentença, ou perante todos, ou pelo menos perante alguns sujeitos, são sempre alegáveis. Isso não vai gerar nenhum tipo de coisa julgada, arbitral ou alguma decadência. Podem surgir outros problemas prescricionais relacionados com repetição de indébito, etc. e tal, mas não propriamente a decadência da anulação. E aí eu penso basicamente na sentença dada contra quem não foi parte no processo arbitral. Faltou citação do requerido, e é muito anormal, mas pode existir um processo judicial ou arbitral em que surja uma sentença contra aquele que figurou formalmente como demandante, mas que não foi parte. Alguém vai me perguntar como que isso pode acontecer? É o problema da falsa procuração. Isso aconteceu aqui uma época no Paraná, reiteradamente, nas execuções de ações coletivas. Falsas procurações, a verdadeira parte nunca soube daquele processo, se ela é derrotada ali, isso não pode vinculá-la. Né? Então, nesse tipo de caso, sim. Daí haveria, indo para o judiciário, existe uma outra hipótese recorrente de inexistência. E aqui eu também gosto de usar a palavra inexistência. Alguns criticam, dizem que não é uma verdadeira inexistência, porque há casos de que o processo existe para alguns fins, é verdade, às vezes ele existe para alguns fins. Se eu não citar o réu como autor e ainda assim perder o processo, claro que essa sentença vai valer contra mim, né? Mas é porque basta um módulo bilateral para que uma sentença valha contra o autor. Né? Essa que é a grande questão. Né? Continua não existindo o processo de que o réu tenha sido parte. Né? Bom, o judicial ainda apresentaria como uma hipótese de inexistência jurídica a falta de juiz. E a professora Tereza aqui transporta isso para a hipótese da nulidade absoluta da convenção arbitral por conta, por exemplo, da inarbitrabilidade objetiva derivada de uma imposição que será sempre de ordem pública, né? Uma norma cogente. Ela diz, então, aqui haveria uma inexistência ou uma absoluta incapacidade daquele que foi designado como árbitro. Por muito tempo eu pensei assim, eu acho que eu tenho até uma nota de rodapé no meu livro sobre coisa julgada, em que eu digo, esse livro não é sobre a coisa julgada arbitral, mas aqui na arbitragem, guardadas as devidas proporções, seria esse caso, não sei o quê. Hoje eu tenho sinceras dúvidas. Eu reputo que a lei pode juridicizar determinados vícios e alterar-lhes a categoria. A história, né? A história das nulidades conta muito isso, a história dos recursos e meios de impugnação conta muito isso. Quando a gente vai no Calamandrei, na obra lá magnífica dele sobre a cassação e tudo mais, ele vai mostrando como que motivos que antigamente lá atrás geravam a inexistência, foram gerando uma nulidade e depois foi virando uma anulabilidade. Então, eu acho que a lei da arbitragem pode, sim, ao dizer que tem 90 dias para impugnar aqueles defeitos, transformar aqueles defeitos em defeitos passíveis de uma decadência. Eu não vejo uma inconstitucionalidade na lei da arbitragem em adotar essa posição. Vejam, de todo modo, deixa essa ressalva. Eu ainda não me pronunciei por escrito sobre isso, mas eu tendo a mudar minha opinião para essa. Minha opinião foi até muito recentemente equiparável da professora Tereza. Felipe Vladek, que tem um excelente livro sobre impugnação da sentença arbitral e que é muito ligado a mim, ele não foi me orientando no mestrado, Carmona foi o orientador, mas ele foi me orientando nas fases anteriores da vida dele e eu meio que co-orientei. Ele mesmo, no princípio, diz isso, que a professora Tereza disse, que eu achava também. Se ele estiver me vendo aqui, ele vai dizer, se mudou de ideia, fez a minha cabeça e agora mudou de ideia, acho que mudei de ideia. Então, acho que seriam basicamente essas as minhas ponderações sobre o tema. Então, muito bem. Doutor Eduardo Pellegrinelli, por favor. Perfeito. Concordo com
que disse a professora Tereza, professor Eduardo. Não tenho muito a acrescentar, acho que a limitação do Poder Judiciário na impugnação é realmente diminuta. A maior margem de apreciação é sobre o aspecto processual, da forma em que ocorre o cumprimento de sentença, e não em relação ao mérito. Aí existe essa limitação do 32 e ainda a questão do tempo, dos 90 dias. Uma questão que eu pensei, que eu vejo de vez em quando discutida e debatida, inclusive, nos processos, é a utilização da violação à ordem pública como uma porta, como uma tentativa de abertura de porta para questionar erro ou omissão na aplicação de determinado artigo de lei ou determinada regra pelo tribunal arbitral. Então, seria uma violação à ordem pública, aquele erro na aplicação da lei. Me parece que a resposta é negativa, me parece que o erro de julgamento é uma questão do tribunal arbitral, o Poder Judiciário não pode intervir nisso, e aí fica um pouco do lado ruim da opção pela arbitragem, né? Eu costumo dizer que a parte leva a arbitragem pelos aspectos bons e ruins. No judiciário, a parte discorda da minha sentença, ele simplesmente apela, ele não precisa existir um pressuposto de apelar, basta o inconformismo. Na arbitragem, não. Né? Não existe essa segunda instância, e aí o erro na aplicação da lei não pode ser trazido com essa máscara da violação à ordem pública. João, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Tereza, em relação a essa questão da ação desconstitutiva. Só um ponto que eu fiquei pensando, concordo com a questão da inexistência da ação desconstitutiva, eu fiquei pensando, a solução é sempre o retorno para o prosseguimento da arbitragem, e, sendo essa, o tribunal arbitral, ele é o mesmo ou não necessariamente? O Poder Judiciário apenas reconhece a inexistência da coisa julgada e as partes que se entenderam por bem promovam outra arbitragem? Eduardo, sabe que no finalzinho a tua voz picotou, eu não consegui entender. Tá, agora tá me ouvindo, professora? Perfeitamente. Tá, então, a minha dúvida um dos provimentos contidos na sentença desconstitutiva da ação de inexistência, ela necessariamente precisa conter um comando de retorno para o tribunal arbitral para o proferimento de uma nova sentença arbitral, e aí pelo mesmo tribunal, essa é uma segunda pergunta dentro dessa, ou caberia as partes se entenderem por bem promover uma nova arbitragem, cabendo apenas ao judiciário desconstituir aquela coisa julgada arbitral? Eu acho que não dá para dar uma resposta que abranja todas as possibilidades. Eu acho que isso depende do caso. Aliás, eu fiquei pensando ontem, lendo a lei de arbitragem, e acho que talvez... Por isso que eu acho, né, Talamini, a lei não diz que a matéria alegável na impugnação, que seja, na verdade, matéria de ação anulatória e não de impugnação, só pode ser alegada se ainda se estiver dentro dos 90 dias. Mas isso está no sistema, né? Porque a lei de arbitragem, todo respeito pelos autores, a lei é uma lei que colocou a arbitragem num outro patamar no Brasil, passou a ser algo de extremamente sedutor, né? As empresas começaram a ver com bons olhos, né? Por causa da desnecessidade de homologação, etc. Mas não é uma lei que prima pela precisão terminológica, né? Como era, por exemplo, o nosso Código de Processo Civil revogado, né? Como não é, por exemplo, o nosso Código Civil em vigor. Então, por exemplo, no caput, jamais poderia constar nula a sentença arbitral, né? Não é a lei de arbitragem que cria nulidade. A lei de arbitragem diz é possível de ser impugnada através de ação anulatória, né? Agora, a natureza dos vícios que estão elencados aqui é muito diferente, né? Então, é nula a sentença arbitral. No fundo, isso quer dizer, é possível de ser desconstituída através de ação anulatória a sentença arbitral nos seguintes casos. Agora, saber qual é a... Só por quê? Até porque, por exemplo, só no primeiro inciso for nula a convenção de arbitragem. Depende do que deu origem a essa nulidade, né? Então, eu imagino que não se possa estabelecer uma regra geral. A regra geral é que volta para a arbitragem. Agora, se a convenção arbitral é nula porque o objeto não é arbitrável, vamos voltar.
né? Então a gente tem que examinar caso a caso. No fundo, é um pouco parecido com o juízo, com os dois juízos da rescisória, né? A rescisória tem o juízo de anulação e o juízo de rejulgamento. Agora, é claro, vai passar um gato na tela. Eu vou só com cuidado para não pisar no teclado e já vou tirar. Pô, ele virou a bunda dele para cá ainda. Esse é o gato das lives. Eu não sei de onde ele surge, mas ele sempre aparece. E é sempre o mesmo, são 3. Então, me parece que, na verdade, é um problema extremamente semelhante ao que acontece com o juízo de anulação e o juízo de rejulgamento. Claro, se eu entro com uma ação rescisória com base em ofensa a coisa julgada, não vai haver rejulgamento. Senão, o rejulgamento vai incidir no mesmo vício, né? Então, acho que realmente é caso a caso. Por isso é que o caput não podia ser assim, é nula, né? Como se fossem categorias idênticas e como se o resultado da procedência fosse o mesmo para todos os casos. Não é. Ok, o nulo aí foi usado como sinônimo de invalidade, né? Geral, no sentido Latíssimo. genérico. Muito, muito bem. Nós temos uma pergunta aqui do público que diz respeito bastante ao momento em que estamos vivendo, né? Um momento excepcional, no qual não é possível realização de audiências presenciais. A pergunta é se a audiência de instrução, né, e a audiência de instrução na arbitragem tem um papel preponderante em relação ao que normalmente se vê no processo judicial, é um momento episódico importante, se essa audiência for feita por videoconferência e uma das partes não desejar que seja feita desta forma, e mesmo assim for feito, se isso pode redundar na nulidade da sentença arbitral, né? E aí, gostaria de começar ouvindo o doutor Eduardo Talamini sobre o tema. A minha resposta tende a ser que não, a não ser que apresente um motivo muito objetivo, muito concreto, muito idôneo para isso. Eu tendo a dizer que não, seja no judiciário, seja na arbitragem. Não há razões, a experiência desses poucos meses já mostrou que, no geral, não há razões para esse tipo de impugnação abstrata. A mera discordância da parte não pode ser relevante. Dificilmente vai haver uma situação concreta em que a parte poderá alegar algum tipo de falta de possibilidade técnica de realização da audiência, sim, me parece, e dificilmente ela conseguirá também demonstrar algum problema relacionado com a idoneidade da prova, se feita audiência assim, porque há aquela preocupação com industriamento de testemunha, problema de um ouvir o depoimento do outro. Existem hoje técnicas muito eficientes nas câmaras para evitar esse tipo de problema, e também existe uma realidade que é inafastável, que é a seguinte: quem quiser ser desonesto, vai ser desonesto, e o julgador, seja juiz estatal, seja arbitral, vai perceber que a testemunha está ensaiadinha. Isso é muito óbvio, né? Muitas vezes faziam uma audiência, era assim, o sujeito, ele era o sujeito mais desenvolto do mundo para dar as respostas que estavam no campo favorável lá para a parte em favor de quem ele estava depondo, né? E depois ele tinha lapsos de memória imensos, ou assim, uma simplicidade de espírito assim imensa para não perceber a realidade das coisas e tal. Todo mundo percebe, não é só a parte adversária, né? É o árbitro. Então, a gente não precisa se preocupar muito com esses aspectos de idoneidade da prova. Restaria o problema de acesso econômico, tecnológico, que é muito raro e precisaria ser cabalmente demonstrado. Ressalvado, acho que essa hipótese, né, de uma demonstração cabal, de que a parte estava mesmo impossibilitada, né, eu não vejo como, seja no judiciário, seja na arbitragem atualmente, a gente se opor a esse encaminhamento, até por uma questão de juízo de ponderação, né? É inconcebível ficarmos parados sem poder fazer os processos se desenvolverem nesse período. Isso tende a ser mais grave do que os supostos benefícios que um ato presencial geraria. E foram punidos, no dia desse, alguns advogados que simularam, né, uma queda de rede numa audiência judiciária. Eles foram punidos. Que feio, né? Meu Deus. Está mudo, João. João está mudo. Aí é mais difícil, não é? Se comunicar assim. Professora Tereza, a senhora gostaria de comentar esse mesmo ponto? Acho que num processo que tende a ser informal, como a arbitragem, a circunstância de
de o fato de ter havido efetivamente prejuízo figurar como pressuposto para a decretação de uma nulidade é ainda mais evidente. Quer dizer, esse pressuposto já existe no processo civil judicial, né? Na verdade, a nulidade existe, mas por que decretá-la se ela não gerou prejuízo? Isso, no meu entender, deve ser intensificado quando se trata de um procedimento que foi concebido exatamente para ser mais informal e mais ágil do que o procedimento que acontece perante o judiciário. Perfeito. Doutor Eduardo Pellegrinelli. Concordo com os professores Eduardo e Tereza, que a resposta é essa. Precisa de uma prova muito forte, demonstrando a impossibilidade ou o obstáculo intransponível em relação a essa produção da prova em meio virtual. Assim, mas, em geral, não é o que acontece. Eu gostaria de só comentar um pouco a visão das câmaras em relação a isso, quer dizer, que é a visão da nossa experiência. A Câmara tem hoje 101 arbitragens em andamento, esse número, esse estoque varia um pouco pelo que chega e pelo que sai, mas tinha mais ou menos esse número também em março desse ano. E nós tivemos, desse universo, 11 casos com suspensão deferida pelo Tribunal Arbitral. Então, os casos foram suspensos porque se entendeu que haviam atos ali a serem feitos que demandariam a presença física, não é o ato que presencialmente seria o caso. Sempre que o tribunal determina, esses casos foram suspensos. Os outros, o que a Câmara cuidou de fazer foi permitir o bom funcionamento no período da pandemia. E aí se editou 2 resoluções tratando da prática dos atos eletrônicos, com dispensa de protocolo físico, não é, para garantir aí não circulação de pessoas, proteção epidemiológica, etc, etc. E em relação às audiências, se implantou esta plataforma aqui que nós estamos usando para gravar este programa. Quer dizer, ela funciona muito bem. Do ponto de vista de comunicação, de acesso, pode haver alguma perda em relação ao espaço presencial. Se é que há alguma perda, ela é igual para todas as partes. Então, não há quebra de isonomia pelo fato de se utilizar uma Perfeito. plataforma eletrônica. Não é igual ao presencial. Não, é um outro espaço, com outras vicissitudes. Mas ela nem por isso quebra o paradigma de paridade no processo arbitral, que é algo que se tem que velar. E aí muita gente fala nessa questão da resistência de uma das partes, porque pensa que o fato da arbitragem vir do consenso significa que todo o processo é consensual. Isso não é verdade. Depois de contratada a opção pela arbitragem, várias coisas serão impostas às partes, ou haverá ônus para as partes em cumprir ou descumprir determinadas determinações, porque o tribunal arbitral tem e precisa ter poderes para conduzir o procedimento. Senão a coisa não flui para o final como precisaria fazer, inclusive determinando o que é mais apropriado do ponto de vista instrutório e também para a realização da própria audiência. E eu lembro das regras da IBA, não é, sobre a produção de provas, é um soft law internacional importante para o mercado de arbitragem, que fala que primeiro dá aos árbitros esses poderes de dispor sobre como será feita a apresentação de provas, e também diz que, em relação à audiência, os árbitros terão controle sobre a sua realização e sobre a forma em que será feita. Quer dizer, é um ambiente normalmente mais flexível, não é? Deve ser mais flexível que um ambiente judicial. Agora, claro, melhores práticas, quando a gente pensa na atuação das câmaras, de quem está procurando fazer um trabalho sério, tem que ser buscado. E aí o que a gente fez aqui na Câmara CIESP-FIESP foi, além de regulamentar a prática desses atos por resolução, foi criar um manual, né, orientações para a realização de audiências virtuais, com várias indicações. Desde indicações sobre segurança de conexão, quer dizer, olha, parte não acesse para participar de uma arbitragem de uma rede Wi-Fi pública, use uma rede privativa, não é? Verifique se seu antivírus está em dia, esteja só no ambiente, não é? Coisas relacionadas à segurança. Permita que sua câmera rode pelo ambiente se o tribunal pedir, não é? Que ela seja uma câmera móvel para mostrar que você está só, se você for testemunha. Enfim, várias orientações, também explicações mais técnicas sobre o programa, sobre regras de etiqueta, não é? Se vista formalmente, não é porque você está em casa. Oi? Seria bom também colocar um artigo: evite que gatos estejam no recinto. Gatos eles podem participar, tá certo? Gatos são especiais aí, não há nada no regulamento que proíba gatos. Mas, enfim, quer dizer, são preocupações que se tem do novo ambiente, assim. Agora, eu acho que é um excesso de preocupação em torno disso.
Primeiro porque a gente convive com o processo eletrônico no judiciário já há muitos anos e a coisa funciona bem, porque essa é uma realidade incontornável, não é? Para o momento em que se vive, a opção é paralisar o processo por muitos meses, a gente nem sabe quando é que as coisas efetivamente voltarão, né? Ou voltariam no Brasil. Hoje ainda, certamente, não dá para ter uma audiência com 20, 30 pessoas numa sala, isso não é seguro ainda, certamente, aqui em São Paulo, né? Não seria adequado. Então, eu acho que tem que ter muito, em torno desses temas, uma regra de bom senso, assim. E posso dizer que a gente já fez mais de 30 audiências no período, né? Aqui na Câmara. E elas funcionaram sem maiores incidentes. Audiências grandes, com 55, 60 pessoas, uma delas, uma audiência bem grande, vários dias de audiência, funcionou. Agora a gente testa a conexão antes, vai atrás, mas isso da parte que se recusa a participar do ato, eu concordo plenamente. Precisa ter um bom motivo. Porque senão, de outra maneira, a gente tem que olhar que esse novo normal é um novo normal para tudo, inclusive para o ambiente de resolução de disputas, não tem como ser diferente. Mas eu queria trazer mais uma pergunta para vocês que diz respeito aqui à discussão de quem é que deve participar da ação de anulação de sentença arbitral. Quer dizer, quem são os legitimados, não é? Tanto para pedir a anulação, quanto quem deve figurar ali no polo passivo, se defendendo dessa demanda. E aí eu queria convidar o doutor Eduardo Pellegrinelli para começar respondendo como tem sido a visão e sua experiência. Em relação a esse tema, eu tenho encontrado muitos questionamentos nas nossas ações, né? Por óbvio, é necessário que todas as partes do procedimento arbitral estejam presentes, porque uma vez reconhecida a nulidade, essa nulidade produzirá efeitos em relação à esfera jurídica de todos. Então, não é possível que apenas uma parcela das partes do procedimento arbitral esteja envolvida na ação anulatória, me parece. E só, não me parece que eu já vi tentativas de inclusão de árbitros, não me parece que isso seja adequado, né? Inclusive, como eu já adiantei, quando a pretensão é também cumulada com tempo indenizatório. Então, uma parte pretende ver a sentença arbitral anulada e se vê ressarcida pelos danos diretos e indiretos do procedimento arbitral, como custas e tudo mais, incluindo o árbitro no polo passivo da ação, né? Não me parece que isso seja possível. Em tese, é possível a responsabilidade civil do árbitro, como é do juiz, mas é uma situação muito extrema e muito limitada, muito excepcional. Perfeito. Professora Tereza, a senhora gosta de comentar esse tema também? Concordo em gênero, número e grau, concordo inteiramente. As partes da ação anulatória são as partes da arbitragem, né? Acho erradíssima essa tendência que vem se esboçando em alguns tribunais, no sentido de se colocarem os advogados no polo passivo também, né? No Rio de Janeiro se tem feito isso às vezes, o que me parece absolutamente equivocado. Muito bem. Fala, Mini. Concordo com tudo que foi dito. Fazer dois ou três complementos meramente teóricos, digamos assim. Um deles teórico, outro prático, mas ainda muito hipotético entre nós. O teórico é o seguinte: a circunstância de um legitimado passivo ser o adversário e não os árbitros é, inclusive, uma prova real do caráter jurisdicional da arbitragem. O Gianfranco Ricci, um grande teoria geral do processo italiano, um dos exercícios que ele faz para mostrar o que é a jurisdição, ele diz, e essa é uma característica muito apresentada na doutrina moderna sobre jurisdição, é a sua assogetividade, sua tertietà, sua condição de não sujeito. Ele não é parte naquilo que está acontecendo, ele de fora, ele dita uma solução. É isso que o juiz estatal faz, é isso que o árbitro faz. Daí o Gianfranco Ricci diz: por isso que quando eu impugno a sentença judicial, as interlocutórias, ou rescindo a julgada, eu não demando o juiz, mas sim meu adversário. E ele diz: vejam como isso é diferente de quando eu impugno uma decisão administrativa, em que eu ataco o autor da decisão. Ele diz: assim o é,
é um não sujeito, ele é um terceiro, um total terceiro. Isso que é o imparcial, é o não ser parte. E assim é no processo judicial, assim é na arbitragem. Por isso que, mesmo na ação anulatória, não se deve mesmo nunca pôr como parte os árbitros. E aqui eu abro um parênteses para provocar um pouco os meus debatedores, por isso que não cabe mandado de segurança, inclusive também contra ato arbitral, porque não cabe colocar o árbitro, transformar o árbitro em parte. E em outros casos, eu ainda posso dizer que a autoridade coatora não é parte, ela apenas apresenta ou representa o ente que está por trás dela. Nesse caso, eu teria, inclusive, dificuldade para imaginar quem ela apresenta ou representa, senão a si própria, né? Porque ela não está ali como um delegado desse ou daquele órgão público ou privado no exercício de função pública. Então, eu diria, ela nunca é ré. E diz que cabe a ação de responsabilização, ela é muito restrita, ela submete aos mesmos pressupostos de incidência material da ação de indenização contra o juiz estatal, mas isso não é cumulável com as intenções distintas contra sujeitos distintos, com pressupostos distintos. Então, eu diria isso. Do ponto de vista lá, da outra observação que eu ia fazer, só muito que é concreta, mas que ainda não vi acontecer por aí, tem a ver com a legitimação ativa para essa ação do 33. É a seguinte: terceiros atingidos pela sentença arbitral, eles se submetem a essa ação, e submeter-se a essa ação seria relevante porque eles se submeteriam ao prazo decadencial de 90 dias dessa ação. E a minha tendência é de dizer que só aqueles que têm uma legitimidade derivada, ou seja, que são sucessores, de algum modo, dos convencionantes originais. Terceiros impugnam isso como sendo uma coisa alheia a eles. É mais ou menos como acontece na rescisória, né? Qual é o terceiro que tem que usar? Qual é o terceiro que tem que usar a rescisória para atacar coisa julgada no prazo de 2 anos, ou no prazo da lei? Aquele que não tem uma legitimidade autônoma para aquilo, aquele que não é um puramente terceiro, é alguém que está ali como um legitimado com uma legitimação derivada das originárias, etc. E tal. Então eu faço essa ressalva. Acho ela importante porque eu não vi isso ainda na prática, mas eu já vi autores dizendo que esses terceiros também se submeteriam aos 90 dias. Com o máximo respeito, eu acho que não se submetem. Perfeito, muito bem. Nós temos uma última pergunta do público, uma pergunta que apareceu aqui 2 vezes, que diz respeito ao cabimento, pelo menos aí em tese, de ação rescisória contra a sentença arbitral, né? Se seria possível esse tipo de discussão, se o remédio jurídico processual poderia ser utilizado. Professora Tereza, a senhora quer começar mais uma vez? Posso sim, com prazer. Eu acho que a resposta é indubitavelmente negativa. A ação anulatória, ela é prima irmã da ação rescisória, né? Então, embora os arbitralistas fiquem bastante nervosos com isso, não dá para deixar de fazer um paralelo, né, entre os fenômenos que acontecem na arbitragem e os fenômenos que acontecem no processo. Pela natureza das coisas, não é porque a arbitragem se espelhe no processo, é porque o processo existe, foi concebido, foi inventado para resolver uma situação exatamente idêntica à situação para a qual a arbitragem foi concebida. Então, esse paralelismo que se estabelece entre o processo judicial e a arbitragem, ele decorre da circunstância de eles terem a mesma razão de ser e a mesma finalidade, né? Portanto, há institutos equivalentes, há fenômenos equivalentes e muitos até iguais, né? Agora, a ação rescisória, ela é uma ação por tudo e em tudo equivalente à ação anulatória. Claro, a anulatória tem um prazo muito mais exíguo, também é um prazo decadencial, porque se pretende que a arbitragem produza, em geral, né, efeitos mais rapidamente, né? Que a arbitragem seja mais eficiente, seja mais ágil, até para se tornar imutável, né? Então é o seguinte, tem a sentença, eu sei que daqui a 90 dias é isso mesmo e acabou, né? Enquanto que no juízo comum, né, no juízo estatal, a gente sabe que tem a sentença no sentido lato, né? Pode ser um acórdão do STJ, e daqui a 2 anos tudo bem, não cabe mais rescisória. Quer dizer, até para as partes ficarem em paz, né, tranquilas, em função da perspectiva de não mais mutabilidade daquilo que foi decidido, até para isso, na arbitragem se pretende que tudo aconteça mais rapidamente. Mas a ação rescisória não cabe nunca, em hipótese alguma, de decisão de árbitro. Muito bem. Eduardo Talamini, algum comentário? Totalmente de acordo, não cabe de jeito nenhum. A ação cabível é a do artigo 33. Perfeito. Eduardo Pellegrinelli. Concordo também, em gênero grau. Apenas repetir uma coisa que eu disse.
tem sido muito recorrente a tentativa de revisão do mérito das sentenças arbitrais com a roupagem de ação anulatória, né? Isso é 95% das ações anulatórias que vão para o Poder Judiciário. E isso não é possível, né? Não é possível rever o mérito de decisão do Tribunal Arbitral. A única porta aberta, as únicas duas, né, a declaração de inexistência ou a ação anulatória nos limites rigorosos do artigo 32 e pelo prazo de 90 dias. Posso fazer uma observação muito rápida daquilo que disse o Eduardo? Eu vejo com muito bons olhos que haja controle jurisdicional da arbitragem, né? Numa medida excepcional, né? Sem que a arbitragem perca o seu vigor, a sua utilidade, o seu sentido, né? Então, eu já cheguei a olhar com muita simpatia uma tese que existe, que foi vencedora nos Estados Unidos durante um certo período de tempo, na Inglaterra também, e o Talamini é capaz de confirmar isso até com mais detalhes, porque sei que estudou com bastante profundidade esse assunto. Mas uma tendência no sentido de que a sentença do árbitro seria controlável se ela ofende manifestamente, manifest disregard of the law, se ela ofende manifestamente o direito. Então, na verdade, nessa medida, haveria desrespeito à convenção, né? Porque se as partes convencionaram que aquela controvérsia deveria ser resolvida de acordo com o direito brasileiro, a decisão, ela, de certo modo, em alguma medida, é previsível, né? Então, se é uma questão, se é uma locação, o árbitro não pode resolver a situação como se fosse um comodato, né? Qualificar erradamente e aplicar a lei errada, né? Então, existe essa possibilidade em casos extremos que eu, pessoalmente, vejo com bons olhos, desde que sejam casos extremos mesmo, porque o resultado de uma arbitragem não pode ser diferente do resultado do processo judicial, né? Até por isso que eu sustento, né, com alguma veemência e algum entusiasmo, que aos árbitros também se aplicam os precedentes vinculantes, né? Se na convenção arbitral as partes combinam que vai se aplicar o direito brasileiro. O precedente vinculante é parte do direito brasileiro. Então, eu acho, como disse o doutor Eduardo, claro, o Pellegrinelli, não o Talamini, que é claro que o judiciário não pode controlar o mérito. Agora, se as partes convencionam que vai ser aplicado o direito brasileiro, né, e o juiz profere uma decisão absolutamente... Não, ele não aplica o direito francês, mas ele não aplica o direito brasileiro. Seria uma decisão totalmente surpreendente. Não sei se nesse caso não poderia haver controle do judiciário. O problema é a medida da exceção, né? Tudo que é excepcional gera esse tipo de problema. É excepcional só em casos teratológicos, né? Mas que seria um absurdo a parte ter que engolir uma sentença que é contra o direito brasileiro, não é uma das possíveis opiniões, né? Não é uma corrente. É algo em que ninguém nunca pensou, né? Não acho que isso deveria ficar fora do controle do judiciário. Minha opinião pessoal. Divergente. Eu penso nisso desde o primeiro dia da lei, e hoje eu tenho a mais pura convicção, a mais firme convicção, de que o sucesso da arbitragem no Brasil deve-se ao elenco tal como posto no artigo 32 da lei. A gente não estabeleceu ali uma cláusula de encerramento de sistema, como existe no direito comparado, como existe no controle homologatório da sentença arbitral estrangeira, relativamente à violação à ordem pública, que seria o equivalente no civil law, a teoria do manifest disregard of law, a que aludiu a professora Tereza, que nesses ordenamentos em que vigora com base no direito positivo. Alguém me dirá, o Riso me disse isso uma vez no debate, mas isso vem de precedentes. Claro, vem de precedentes, porque tudo lá vem de precedentes, né? É um direito precedental, assim. O meu grande problema é esse, eu prefiro dizer que não existe, não está lá no artigo 32. Mas você escreveu um livro que tratava hipoteticamente, pelo menos, ou estabelecia passos para relativizar a própria coisa julgada judicial, Eduardo. Escrevi a minha tese de doutoramento. Continua de pé? Continua. Se aplicaria, portanto, a arbitragem se a sentença do árbitro equivale à sentença estatal? Se aplicaria, mas os passos que eu proponho lá para isso, para uma desconsideração de uma coisa julgada, para uma relativização atípica de uma coisa julgada, são extremamente detalhados e minuciosos e rigorosos tais, a ponto de que, tendo escrito sobre isso e passados agora já 15 anos, um pouco mais, 15 anos desde então, eu fui consultado para pareceres e emitir pareceres sobre coisa julgada
pelo menos 25, 30, 40 vezes, e nunca eu pude aceitar emitir um parecer num caso em que alguém pretendia uma dessas relativizações. Ou seja, é sempre choro de perdedor. E aposto, né, sem ter visto qual é o arcabouço dos processos do Dr. Pellegrinelli, aposto que dos 95% de anulatórias que ele tem lá e tal, que alegam algum tipo de problema, é tudo choro de perdedor. Nunca aconteceu um caso que nem a professora Tereza falou, nunca deve ter tido um caso daqueles em que o juiz aplicou o direito japonês em vez de aplicar o direito brasileiro. O problema é a distorção da exceção, é isso que me preocupa. Com certeza. Eu prefiro adotar esse discurso aqui e no dia que surgir mesmo uma coisa macabra, assustadora, monstruosa, aí a gente a trata como tal. Perfeito. Pragmático. Doutor Pellegrinelli, me satisfaça essa curiosidade, os casos como são esses em que se pretende discutir mérito? Choro de perdedor. Muito bom. Muito bom. E o recorte bem feito, não é? Bem entendido os limites da ação anulatória, ela é um instrumento de preservação do próprio sistema arbitral. Ele só é bom na medida em que é confiável, previsível, em que oferece resposta rápida, mas com segurança, né? Então, na verdade, ela é uma forma também de sanear, né? Uma forma que o judiciário coopera com o sistema arbitral, com o meio ambiente privado de resolução de disputas, na verdade, corrigindo anomalias, mas o ponto de até onde deve ir esse tipo de controle é um recorte que tem que ser feito com muito cuidado, porque senão o remédio mata o paciente e mata mesmo, né? O excesso de intervenção é ruim para quem opta pelo sistema arbitral buscando determinadas vantagens de determinado perfil. Mas, meus caros, tudo que é bom chega a um fim. Eu queria agradecer demais aos três pela presença, pela participação. Em nome da Câmara CIESP-FIESP, em nome também do presidente, ministro Sidney Sanches, não é? Conversei com ele hoje cedo, ele encareceu muito o agradecimento pela presença de vocês três. É uma satisfação, muito obrigado pelos debates. E você que está nos assistindo, também muito obrigado pela participação. Esperamos que tenham gostado desse momento de troca, de aprendizado. E se você não assistiu às edições anteriores do Câmara Talks, eles estão todos disponíveis, reunidos no site da Câmara CIESP-FIESP, www.câmaradearbitragem.sp.com.br. Você pode assistir às edições anteriores e tem muito conteúdo interessante sobre arbitragem, mediação, resolução de disputas. E curta a página, acompanhe aqui o conteúdo, que nós teremos mais edições e mais debates. A próxima edição do Câmara Talks será no começo de outubro, dia 9 de outubro, e será internacional, sobre investimento estrangeiro e arbitragem. Nós contaremos com palestrantes de fora do Brasil. Essa será uma edição em inglês, fica desde logo o convite para que você também assista e prestigie mais essa edição. Então, meus caros, Eduardo e Tereza, muito obrigado. Um forte abraço a todos, uma boa tarde.